Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para informação importante. Gabigol está impedido de enfrentar o Cruzeiro nesse domingo. Você sabe que Santos e Cruzeiro jogam no Mineirão em partida do Campeonato Brasileiro. Gabigol segue vinculado ao Cruzeiro e está emprestado ao Santos até dezembro. Nesse contrato de empréstimo nem há previsão de utilização do Gabigol em confrontos contra o Cruzeiro. Nicola, mas não tem uma multa? Não, não tem. Isso porque o Cruzeiro emprestou o Gabigol de graça para o Santos e ainda pagando a maior parte dos vencimentos. Já contei para vocês que o Gabigol ganha no Cruzeiro R$3.450.000. Acontece que o Santos banca apenas R$1.250.000. Os outros R$2.200.000 por mês são marcados pelo Cruzeiro. E é diante dessa realidade que o Cruzeiro, ao emprestar o Gabigol, deixou bem claro: Santos, você não poderá, em hipótese alguma, utilizar o Gabigol em jogos contra a gente. Isso ficou firmado, ficou combinado, e o Gabigol é desfalque certo para o duelo desse domingo, que marca a estreia de Cuca à frente do Santos. Santos que não vai ter Gabigol e também Neymar. O Cuca, em sua apresentação como treinador do Peixe, admitiu que o Neymar, por conta daquele controle de carga, será poupado. Só para completar sobre o Gabigol, temporada atual de 12 partidas, 7 gols e 2 assistências. Dá para dizer que a performance do Gabigol não é como a esperada, mas os números são bons. Tem 9 participações em gol em 12 jogos. E nos últimos 3 jogos foram 4 gols marcados. Gabigol reencontrando o caminho das redes. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa desse veto, da proibição do Gabigol em estar em campo contra o clube que detém seus direitos econômicos. O Cruzeiro tem um jogo contra o Santos nesse final de semana, jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro ainda não venceu. São 3 pontos em 21 pontos disputados e o Cruzeiro precisa de conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro contra o Santos no domingo. O torcedor do Cruzeiro estará presente no Mineirão. Na última parcial divulgada pelo clube, mais de 17 mil ingressos vendidos para esse jogo entre Cruzeiro e Santos, que muito provavelmente o Cruzeiro jogará aos olhos de Arthur Jorge, o novo treinador da equipe. Mas antes disso, o Cruzeiro tem mais alguns treinos na Toca da Raposa 2, a preparação vai ser fechada amanhã pelo técnico interino Wesley Carvalho, mas o torcedor do Cruzeiro tem algumas notícias boas também, porque no último treinamento o Caio Jorge fez trabalhos parciais com o grupo do Cruzeiro, então sim, a expectativa é de retorno do camisa 19 para essa partida contra o Santos, e o Gerson treinou de forma integral com o grupo do Cruzeiro, e o Gerson também deve estar de volta depois de ser poupado nessa partida contra o Atlético Paranaense por conta de um desgaste. Então, provável time do Cruzeiro para ir a campo contra o Santos no domingo, buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, esse jogo 4 horas da tarde. O Cruzeiro pode ter o Matheus Cunha no gol, William na lateral direita, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, a linha de defesa mantida, com Matheus Henrique, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Gerson e o Caio Jorge lá na frente. Esse um provável time do Cruzeiro a ser comandado mais uma vez pelo técnico interino Wesley Carvalho nessa partida, que, como eu disse, muito provavelmente Arthur Jorge estará acompanhando direto do Mineirão. Faltam poucas horas para o Cruzeiro anunciar de fato o novo treinador da equipe, os trâmites aí sendo finalizados, a documentação trocada, tudo já certo para Arthur Jorge ser treinador do Cruzeiro, e ele que tem a expectativa de chegada a Belo Horizonte no sábado, porque o Cruzeiro quer adiantar já todo esse processo dos trâmites da viagem do Arthur Jorge para que ele já chegue amanhã no sábado, já conheça a estrutura do Cruzeiro na Toca da Raposa 2, já conheça um pouco do elenco do Cruzeiro e já esteja no Mineirão no domingo para acompanhar esse jogo Cruzeiro e Santos, para já começar a trabalhar com esse grupo na segunda-feira, já no período de pausa para a data FIFA, e o Cruzeiro já volta com a rotação lá em cima, porque tem jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro logo na volta da data FIFA, e depois estreia de Libertadores para o Arthur Jorge, que daqui a pouco será anunciado pelo Cruzeiro. Ô Cabido, retorno de Gerson, retorno de Caio Jorge, retorno de Matheus Pereira, ajuda para enfrentar o Pelé
Coutinho e Pepe, hein? Ah, é uma coisinha diferente que a gente vai ver no Mineirão, hein? Você é doido? Não é? Hã? Você tá maluco, CJ. Difere, né? É um time de futebol agora, né, CJ? Porque o que a gente viu na última quarta-feira não foi um time de futebol, foi né? O quê? Foi um juntado que que pratica o esporte bretão. O que foi, Mirandinha? Pode falar. Fala na minha cara. Vou beijar só Santos pra Fala você. na minha cara. Vou beijar, Santos. Isso aí. Aqui, não, vamos lá. Gerson, Matheus Pereira e Caio Jorge? Muda o patamar, né, gente? Muda o patamar. Vocês estão de Deixa eu perguntar pro brincadeira senhor, comigo. o time que entrou em campo contra o Atlético Paranaense é pior do que quais times do Campeonato Brasileiro? Ah, pior do que vários. Vários. Talvez ele pior do que 14 ou 13 times, tá? 14 ou 13? É, o que entrou contra o Atlético Paranaense, É. 14 ou 13. E tem mais um detalhe, né? Gente. Potencializa um time quando ele... Assim, a gente tem que deixar claro também que com a saída do Tite, não que o Tite estivesse fazendo grande coisa, mas sem um técnico também potencializa essa questão individual que a gente viu também contra o Atlético Paranaense, CJ. Assim, os jogadores do Cruzeiro, você raramente conseguia tirar um jogador ali para elogiar. E, inclusive, a gente fazia esforço, né? Inclusive, quem venceu o prêmio APVS Melhor em Campo, o Neiser Vídea Real, a gente deu o prêmio para ele, obviamente, pelo primeiro gol, mas foi talvez o que deu alguma chama diferente pro torcedor. Mas, de resto, o Cruzeiro contra o Atlético Paranaense foi um acatado, CJ. Contra o Santos, com a chegada de qualidade para encorpar esse meio-campo, aí eu tô falando de Matheus Pereira e Gerson, para municiar o ponta de lança, que é o Caio Jorge, pô, é completamente O que o senhor tá falando, então, quer dizer que sem o quinteto, o Cruzeiro é um time muito comum. Não. Sem Cássio, Romero, Muito Gerson, comum, não. Caio Jorge e Matheus Pereira. Ele, pra mim, ele fica abaixo do que precisava ser. É um time que briga pra não cair se foi sem esse quinteto. CJ, eu tenho comigo que o elenco do Cruzeiro... Eu vou repetir isso até eles entenderem, tá? Eu tenho comigo que o elenco do Cruzeiro, ele é raso. Ele é um elenco que não dá para o seu técnico opções que... Por exemplo, você perde o Matheus Pereira, o que você faz? Você entra em desespero, CJ. O Cruzeiro perdeu o Lucas Romero, deu... Como é que a gente falava nas antigas? Né? Deu tilt. Mas não era pra dar. Do Romero não era pra dar. Eu concordo, mas porque beleza. você tem peças. Não, aí é culpa do treinador ou culpa dos caras que estão entrando e que estão mal. Tem uma peça que não funciona há 1 ano e meio e ninguém faz nada pra resolver. Porque a manutenção do Wallace é culpa da diretoria. Mas ele tá falando até do Mas Matheus o Henrique. Mateuzinho, se você soltar o Mateuzinho no mercado, eu garanto que os principais clubes do Brasil vão buscar o Mateuzinho. Mas vamos lá. Vocês consideram o Matheus Henrique e o Lucas Silva como excepcionais opções para a primeira volância? Eu não considero. Eu acho que eles quebram galho. Entendem a diferença? O Cruzeiro não tem um primeiro volante no banco de reserva, gente. Gente, mas assim também, Cabido, eu entendo Gente, eu tô falando com tô falando primeiro volante. É uma função básica dentro de um time de futebol. Assim como a gente fala de laterais aqui. Pô, perdeu o William, você tem o Fagner. Perdeu o lateral esquerdo, o Kaique, você tem o Cauã Prats. Entende? Você perde o Caio Jorge... Mas o único eu ia time falar no Chico Brasil da Costa, mas eu vou voltar que atrás. consegue perder o titular e repor na mesma qualidade é o Flamengo. Mas não é na mesma qualidade. Cara. Gente, mas eu não tô pedindo pra repor na mesma qualidade. Mas aí tem muito da confiança, do momento dos jogadores. Não. O Mateuzinho ser uma opção pros seus volantes é uma excelente opção. Tá improvisado. É uma excelente opção, cara. Tá improvisado. O Cruzeiro não tem o primeiro volante reserva. Mas, porque o Wallace, quer dizer, não é só o problema do Cruzeiro, cara. O Wallace não, gente. Pô, você tem R$1.200.000 alocados num primeiro volante, gente. E ele não é usado. Mas assim, a culpa é do clube? A culpa é do clube. Claro que a culpa é do clube. Mas o jogador veio com a grande esperança. Gente, mas... E aí o que faz? É difícil, não é simples assim. Ninguém quer o cara. Não, aí tudo Parece bem. que foi isso. Não, tudo bem. Você acha que o Cruzeiro não queria emprestar ele? Tanto que ele ficou sem jogar aí 8, 10 jogos. E não conseguiu. Quem que vai pagar essa bala que o Wallace ganha com a bola que ele tá jogando? Esse é o ponto, eu concordo com vocês, mas vocês concordam que também não é problema nosso? O Cruzeiro é que tem que resolver isso? Porque a gente tá alocando aqui R$1 milhão num jogador que é reserva e nem é utilizado?
Mas não é problema nosso, eu acho que até a precisam parte ser 2, ditas às vezes, tá? Agora, é um time, CJ, de um elenco pra mim raso, que sim, quando tá o time titular, CJ, é top 3, top 4 do futebol brasileiro. Mas esse time ele precisa jogar. Fala pessoal, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia, preferência que vocês dão a esse canal, tá? Muito obrigado mesmo. Já deixa o like aí antes de sair pro vídeo. Ajudará demais o canal fazendo isso, tá bom? A força de vocês é muito importante pra gente. Muito obrigado mesmo. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui é do Celeste, traz notícia todos os dias pra vocês, tá? Pós-jogo. Então, eu deixo um convite pra vocês estarem se inscrevendo no canal, tá? Deixa o seu like, é importante. Ativa o sininho pra tu não perder nada. E quem puder tirar um tempinho pra estar compartilhando aí, é rapidinho. Rapidinho você compartilha o vídeo aí com os amigos, tá? Isso aí ajuda demais o canal a continuar crescendo. E o like também, tá? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí sobre o Caio Jorge, sobre o elenco do Cruzeiro, né? Parece que tá tendo uma pequena crise, mas vamos ver se com o novo técnico as coisas vão mudar. Então deixa aí sua opinião no espaço de comentário do canal, nós olhamos todos os comentários, tá? Um a um, então fique à vontade. Esse canal aqui ele é de vocês, tá? Sem vocês esse canal não existiria, então fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pela força, muito obrigado pela sua companhia e muito obrigado por você estar fechando aqui com esse canal, tá? Muito obrigado mesmo, um forte abraço e até a próxima. Valeu, Celestinos!